que havia nascido do tronco podre da árvore, a qual Semíramis o encontrou ali morto quando ele foi assassinado. E os enfeites que se faziam na árvore de Natal, eles eram realçados também pelas mulheres, nelas próprias. Era a própria vaidade humana, que era o que personificava esse culto aos enfeites da árvore. O que eu quero dizer com isso? Você olha, por exemplo, uma figura vaidosa da palavra de Deus. O nome dela é Jezabel. Essa mulher Jezabel, ela se enfeitava totalmente. Ela era uma mulher que amava a vaidade. Tanto que antes dela morrer, quando ela sabia que Jeú estava vindo e que o fim dela estava ali naquele momento, e o que aconteceu com Jezabel? Ela sabia que ia morrer, mas ela fez um último pedido. Não foi um cigarro. Ela pediu para ter a oportunidade de se pintar. E ela foi se pintar toda. Jezabel era devota de Semíramis. Era devota do culto da árvore. Era devota do Natal, do nascimento do Deus Sol. Então, eles acreditavam que quando as mulheres se pintavam, e até a filha de Labão tinha essas vaidades, porque quando foram buscar uma esposa para o filho do profeta em Israel, foi aconselhado que se levasse adornos de nariz para a filha de Labão. Eram os piercings da época. Então era uma vaidade também. A vaidade sempre existiu e sempre foi uma forma de cultuar. A pessoa se maquiar para ficar bonita, para realçar, é uma coisa. Agora o excesso se torna vaidade. E a vaidade é um culto a deuses estranhos. E nesse caso, o deus Tamuz, o pinheirinho de Natal. Quando a pessoa leva para dentro de casa um pinheiro, seja comprado em qualquer loja, no shopping, e começa a enfeitar esse pinheirinho, o significado é de que essa pessoa está cultuando a vaidade humana. Esse é o sentido original. Esse é o sentido ao qual ele foi concebido. Então, a árvore de Natal, condenada por Jeremias, a árvore de Natal que Jerubaal contendeu contra ela, a árvore de Natal que significa o nascimento do Deus Sol, a qual sobre ele é feita as festas de Bacanal, e que acontecem coisas terríveis, como as sacerdotisas bebendo sêmen dos homens que ali estão, e coisas mais horrendas e horrendas que você pode imaginar. E todas essas coisas terríveis ligadas também ao culto da árvore. Então aqui você está sabendo da verdade oculta. Nós vamos seguir porque ainda não acabou. E neste último segmento nós vamos aqui então enfocar a questão da festa em si. A festa do Natal, que antes do cristianismo era conhecida como Brumália. Brumália era uma festa em que o principal homenageado era Tamuz, na figura do deus Baco. E então aconteciam-se as glutonarias e também os bacanais. Essa festa da Brumália, que ocorria dia 25 de dezembro, ela era o ponto máximo de uma outra festa, a festa ao templo de Apolo, feito já pelos romanos antes do cristianismo. A festa ao templo de Apolo, ela começava em 17 e terminava em 24 de dezembro, sendo seguida pela Brumália, que ocorria em 25 de dezembro. Hoje, quando comemoramos o Natal, na verdade nós estamos dando sequência a um costume anterior mesmo à criação da religião cristã. Nós estamos dando sequência a um costume pagão
de forma terrível, feito muito antes do nascimento do Jesus histórico, filho de Maria, filho do carpinteiro José, do Jesus mítico, filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário. Muito antes disso se praticava esse Natal, e era Brumália. Hoje, quando nós aproveitamos o Natal para uma reunião social com os amigos e com os familiares, e achamos que por isso o Natal então tem seu lado bom, e devemos dizer assim: não, eu não pratico nada daquilo. Olha, o que eu faço agora é uma reunião saudável com meus amigos, com meus irmãos, com meus parentes. Eu digo a você, meu amado, que de qualquer forma, você está inserido no mesmo contexto da festa natalina. É a mesma festa de Natal, não é outra. Então, se é uma ocasião para reunir os familiares, para ter uma comunhão, por que não faz em outra época? Por que deixa para esse dia? Porque o espírito natalino é que envolveu você, como envolveu todas as outras pessoas. Esse espírito natalino não é de Deus. Efetivamente, esse espírito natalino é um espírito demoníaco, vindo diretamente das religiões pagãs de muito tempo atrás. Você observa que todos os elementos que compõem o Natal têm uma origem pagã. Eu já não vou nem entrar aqui no mérito da questão do Papai Noel, porque é mais do que sabido que ele representa São Nicolau. Pelo menos essa é a história que se passou para nós. Eu, particularmente, creio de outra forma. Eu creio que Papai Noel foi criado pelos senhores do mundo exatamente com um fim específico: tirar o sentido da existência real de Jesus. Eu creio que quando a criança começa a acreditar que existe Papai Noel e que ele está relacionado a uma suposta festa de aniversário de Jesus Cristo, essa criança vai chegar a uma idade de 4, 5, 6, talvez 7 anos de idade, crendo dessa forma, crendo que Papai Noel tem a ver com Jesus. Papai Noel existe e Jesus também existe. E eu creio que após o momento em que essa criança descobre que Papai Noel é só um conto de fadas, que Papai Noel na verdade não existe, eu creio que também essa criança passa, por associação, a desacreditar que também Jesus existe. Então eu creio que é uma forma que os senhores do mundo encontraram para reescrever a história. Não tem como dizer que Jesus não nasceu um dia e não existiu. Então, associa-se a Jesus uma segunda figura, mas uma figura mentirosa. E quando a criança descobre que essa figura é uma mentira, a outra está associada a ela. E automaticamente também vai se pensar que essa outra figura também não existe. Eu creio que é para isso que criaram esse satânico Papai Noel. Essa aberração. Um homem que é onipresente. Ele consegue visitar todas as crianças ao mesmo tempo. Ele consegue descer por todas as chaminés e deixar presentes ao mesmo tempo. Então ele é onipresente. Ele consegue fazer o milagre da multiplicação. Porque o saco do Papai Noel é de brinquedo, nós já sabemos, essa é uma piada velha. O Papai Noel não tem filho porque o saco é de brinquedo. Essa é uma piada velha. Mas o saco do Papai Noel é pequenininho. E como é que pode um saco pequenininho caber tantos presentes? É porque ele faz o milagre da multiplicação. E as semelhanças com o Senhor Jesus não param por aí. Eu não vou continuar com esse assunto, porque eu tenho nojo do Papai Noel. Sempre tive. Eu tenho nojo dos enfeites de Natal. Eu quase vomito quando eu vejo. Eu tenho nojo, mas nojo mesmo. Enfeites de Natal me dão nojo. Mas não se abisme não, meu amado, de ver igrejas por aí que chamam de igrejas enfeitadas com o Natal, não. O Senhor não é aquele que habita em templos feitos por mãos humanas. Então, se essa igreja está enfeitada, está tudo certo, não tem nada errado nisso. Errado, se for o caso, é você que fica frequentando esses lugares, que eu acho que não deveria frequentar. Então, aqui mais uma vez, quando eu falo de coisa que eu tenho nojo igual Papai Noel, aí eu acabo até perdendo o fio da meada. É verdade. Só quero dizer para você o seguinte: essa é
a verdade sobre o Natal. E ela não une as famílias. Porque você se unir para beber, para glutonaria, para comer, isso não é de Deus. A própria palavra condena a glutonaria. Condena quem come muito. É uma coisa terrível. It's Christmas!